Diferente, é lindo de ver. E esse momento aqui é um momento muito gostoso, onde a gente separa para nos alimentarmos da palavra. E hoje eu tenho mais uma vez o privilégio de ser instrumento do Senhor para trazer a palavra, o alimento vivo do Senhor. Então peço que vocês não olhem aqui o vaso, mas que olhem em nome de Jesus, o oleiro, né? O nosso Senhor Jesus, aquele quem faz todas as coisas. Amém? Então a gente vai falar hoje um pouquinho desse Jesus, nosso assunto principal, o nosso Deus, nosso Jesus. Eu vou ler o Evangelho de João 6, a partir do 5. O nosso culto de domingo, ele foi um culto diferente, foi o culto das missões, né? Então, quem pôde assistir a live, quem estava lá presente, participou. Foi um culto grandiosíssimo, onde o Senhor falou aos corações, porque o Senhor, ele move os corações justamente porque é através de pessoas que ele trabalha na nossa vida, amém? Show aí, Miriam? Amém, glória a Deus. Evangelho de João 6, 5 vai nos dizer assim, é uma leitura um pouco extensa, mas é necessária, tá, gente? Eu vou ler do 5 ao 14. Vai nos dizer assim, Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam um monte, procurando por ele. Voltando-se para Felipe, perguntou Jesus, Felipe, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Se você ler um pouquinho desde o início, aqui vai falar que Jesus, ele foi para este lugar descansar, porque ele já estava passando por um momento ali bem cansativo, onde ele havia perdido um ente querido, que era João Batista, né? Então ele já estava um tanto quanto exausto como pessoa, porque ele já tinha andado muito, pregado o evangelho e ainda estava sentimentalmente passando por esse momento difícil. A gente sabe que João Batista era um cara muito próximo dele, além de ser familiar, né? Era um cara muito próximo e ele amava João Batista. Então ele estava passando por esse momento de fragilidade como pessoa. Então Jesus, ele se ausenta um pouco da multidão para meio que descansar ali com os discípulos. E chegando lá, tá ali toda a multidão esperando o Senhor Jesus, porque onde Jesus está, não tem como ele estar sozinho. Há sempre pessoas ao lado dele. E ali, olhando para aquelas pessoas, Jesus vai e pergunta para Felipe, o que podemos fazer? O que vamos fazer, em outras palavras, para alimentar toda essa gente? Né? Então, Jesus pergunta, porque Jesus queria ver o coração, qual que era a resposta que o Felipe tinha para dar para Jesus naquele momento. Então, Jesus queria ver o coração. Jesus sabia o que deveria fazer? Sim, ele sabia, mas ele estava perguntando justamente para ver o coração de Felipe. Aí, vai dizer assim no 6. Ele estava colocando Felipe à prova, porque já sabia o que fazer. Então Jesus, ele já sabia. Felipe foi e respondeu para Jesus, seria preciso, Senhor, uma fortuna. 200 denários não seria o suficiente para que cada uma dessas pessoas recebessem um pedacinho de pão. Então, um outro discípulo de Jesus, chamado André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz, Senhor, com 5 pães e cevada de 2 peixes. Mas que adianta isso para toda essa multidão? Jesus ordenou, diga para todo mundo, assentar-se todos. Só os homens eram aproximadamente 5 mil. Sentaram-se ao gramado do monte. E assim Jesus tomou os pães, deu graça e o partiu entre o povo. Depois disso, fez o mesmo com os peixes, e todo mundo comeu até ficar satisfeito. Eu vou ler até aqui, tá? Então aqui tem uns pontos que eu quero ressaltar, quero enfatizar com você, porque me chamou bastante a atenção. É quando Jesus, ele fala para Felipe, o que vamos fazer? O que vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Jesus sabia, trazendo para os nossos dias hoje, quando você questiona Deus, quando você leva uma situação para o Senhor e fala para Deus assim, Deus, eu preciso que o Senhor me fale, o que eu faço diante dessa situação?
A sua fé é grande o suficiente para acreditar que Jesus ele já sabe da resposta que ele vai te dar? Ou você duvida daquilo que o Senhor tem para te entregar? Aqui, a palavra vai nos dizer que Jesus ele não só sabia, mas ele estava ele estava provando o coração de Felipe. Então, ele precisaria ter a certeza da resposta. Felipe precisaria ter a certeza que Jesus estava aguardando somente uma resposta certa. Trazendo para os nossos dias hoje, muitas das vezes nós estamos com a situação e nós chegamos diante do Senhor sem saber, sem ter a certeza que Ele sabe. Muitas das vezes nós duvidamos do poder do nosso Deus. Muitas das vezes eu e você não acreditamos no tamanho amor de Cristo Jesus. Ele sabe de todas as coisas, então independente da situação que você esteja passando hoje, o Senhor tem a solução para o teu problema. Independente da situação que você esteja passando hoje, o Senhor tem a solução para o seu problema. E eu queria enfatizar com você uma outra parte que vai falar assim... Levanta-se André e fala assim para Jesus: Jesus, aqui tem um cara, trazendo para nossas palavras hoje, aqui tem um cara, eu não sei se vai ajudar muito, mas ele tem aqui um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Então, não sei se ajuda, mas do que adianta, Senhor? Olha essa multidão. Então aqui vai mostrar um exemplo de fé, mas ao mesmo tempo ele desacreditou. Porque enquanto ele enxergava a solução do problema, que era Jesus, ele desacreditou, porque ele duvidou. Ou seja, em outras palavras, para Jesus nós apresentamos: Senhor, eu coloco o meu problema nas tuas mãos, eu sei que o Senhor é o cara e vai resolver. 5 minutos depois você fala assim: me dá aqui, Jesus, deixa que eu resolvo, porque eu não acredito que o Senhor seja capaz, que está demorando muito. Essa foi a atitude de André diante do Senhor. Ele falou assim: Senhor, está aqui um rapaz com um pouco de pão e peixes. Mas do que vai adiantar esse pingo, esse negócio aqui? Olha o tanto de gente que tem para comer. Ou seja, ele não acreditou que Jesus poderia fazer um milagre ali. Na nossa rotina de vida trabalhosa, muitas das vezes eu e você colocamos nossos problemas na mão do Senhor e já tiramos porque não acreditamos que Ele pode fazer o extraordinário através da minha e da sua vida. E outro ponto que eu quero enfatizar com você é quando Jesus fala. Eu vou falar uma coisa aqui que eu preciso que vocês coloquem amor na minha palavra em nome de Jesus. Jesus, quando eu li esse versículo, hoje foi um dia que eu estava ali meditando no Senhor. E assim, eu já agradeci muito ao Senhor Jesus pelo tempo que eu tive hoje, um tempo de qualidade com o Senhor. E todas as quintas-feiras é algo que eu almejo muito do Senhor, esse tempo de qualidade, porque assim, acredite, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E quando ela vem, ela não volta vazia. Então, tendo esse entendimento, eu falo assim para o Senhor: Jesus, eu preciso ter esse tempo de qualidade com o Senhor, principalmente nas quintas-feiras e nos domingos, que é o momento ali que eu me sinto mais sensível ao Espírito Santo do Senhor. E hoje foi esse dia que eu glorifiquei o nome do Senhor e agradeci por esse tempo, porque eu sei que através da minha vida, Ele tem feito grandes coisas e ainda vai continuar fazendo. Então esse momento aqui, acredite, foi orado, foi separado, então teve todo um trabalho do Espírito Santo. Enquanto eu estava aqui orando, preparando um ambiente, eu já senti a presença do Senhor aqui, foi algo muito forte. Eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês fiquem atentos, porque Jesus ele fala nos detalhes. Muitas das vezes ele é tão silencioso, ele é tão detalhista e tão sensível que ele vai falar com você, ele vai tocar e você nem vai perceber se você não estiver atento. Amém? E Jesus, ele gosta dos detalhes. E enquanto eu preparava aqui, ele foi colocando coisas no meu coração, ele foi falando comigo e é nos detalhes. Acredite, essa pequena mensagem que está aí no papelzinho com vocês